Você já reparou que quando as finanças desandam, você não se sente só mais pobre? Você se sente menor? Você se diminui? Isso acontece porque o dinheiro ele mexe diretamente com a sua autoestima. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Meu nome é Maureit, eu sou o seu planejador financeiro. Se esse conteúdo fizer sentido e te ajudar em alguma coisa, peço para você seguir esse canal, ativar o sininho e deixar seu like. Se não seguir, segura a mãozinha, que eu tenho certeza que em algum momento algum vídeo desse canal vai fazer sentido para você. Mas continua com a gente, porque afinal de contas, planejamento financeiro é para todos. A autoestima financeira, ela está diretamente ligada à sensação de controle, à sensação de poder, à capacidade, a merecimento, ao quanto você consegue gerir as suas finanças de maneira satisfatória, de modo que isso te dê uma vida melhor. E muitas vezes, quando a gente fala de autoestima, que isso também pareça te dar uma vida melhor. Porque as pessoas hoje em dia estão muito mais preocupadas em parecer melhor do que realmente ser. Então, quando você tem essa sensação de poder, essa sensação de controle, a sua autoestima tá elevada. Mas quando alguma coisa desanda, isso mexe diretamente contigo. Isso não tem muito a ver com quanto você recebe. É claro que salário, valor de salário, isso é importante. A pessoa que recebe mais tem mais facilidade para ter uma autoestima elevada financeira. Só que é super possível que duas pessoas que recebam a mesma coisa tenham autoestimas completamente diferentes. Isso tem relação pela forma que elas lidam com o dinheiro. Então, no momento que uma descontrola mais do que a outra, essa se sente menor do que a outra. Porque quando a gente fala de finanças, ter o controle é poder fazer algumas coisas. E o poder fazer algumas coisas, muitas vezes é interpretado como eu sou maior do que você, sendo que não tem nada a ver com isso. Só que no mundo de hoje, principalmente, as pessoas confundem muito essas coisas. É por isso que a comparação não é tão presente no nosso dia a dia. Inclusive, tem um estudo da psicologia financeira que mostra que a sensação de controle, ela pesa muito mais do que o valor da sua renda. Então, você sentir que pode controlar melhor a sua vida financeira é muito mais impactante para a sua autoestima do que o quanto você recebe. E nesse controle financeiro, é bom falar que quando falta dinheiro, né? Quando o dinheiro não dá, quando você não consegue administrar e você sente essa falta, isso mexe com toda a sua estrutura, inclusive com o seu emocional. Isso te dá medo, isso te dá insegurança, isso te dá sensação de escassez, te deixa no modo de sobrevivência, é sempre alerta, é sempre reativo. E é só um problema de, muitas vezes, de gestão. No Brasil, que a gente sabe que o salário mínimo é muito baixo, não dá para sobrevivência direito de uma família de 3, 4 pessoas que tem que viver com salário mínimo, elas têm que fazer milagre para passar o mês. Se você pensa que o aluguel numa comunidade está 800, 900 reais e ela ganha 1.600 aproximadamente ali, que é o salário mínimo, cara, metade da renda é só para ela morar. E aí 3, 4 pessoas gastam quanto no mercado? Por mais barato que faça as compras. 600, 700 reais? Pronto, acabou o salário todo. Então, quando a gente tem essa sensação de o dinheiro não dá, sendo por falta de verdade ou por falta de administração, isso te deixa nesse sentido de sempre alerta. E aí esse modo de sobrevivência do cérebro, ele foi material de um estudo. Eu não sei falar o nome das duas pessoas, mas eu vou tentar, tá? É do Mullainathan e Shafir. Eu não sei exatamente como é que é, então me perdoem se um dia esse vídeo chegar até vocês. Mas foi um estudo feito para o Centro de Desenvolvimento de Harvard. Tem um site que mostra esse estudo, que diz que a escassez financeira reduz a capacidade cognitiva e o impacto é comparável a perder noites de sono. Então, se você tem só em você ter
a sensação de que não tem um controle, que o dinheiro não vai dar para o seu mês, isso tem o mesmo impacto de você perder noites e noites e noites de sono, sendo que isso acontece no momento que você percebe que não vai dar. E isso não faz a pessoa pensar errado. Faz ela ficar sob ameaça o tempo todo. Então ela pensa que está sob ameaça o tempo todo. Então, como a gente pode ver, essa falta de gestão ou falta de dinheiro, ela traz diversos problemas. Tem alguns estudos também no Serasa falando sobre o endividamento, o que o endividamento causa nas pessoas. Eu posso trazer depois esses estudos pra gente, que traz problemas emocionais, problemas interpessoais, traz problemas pro relacionamento. Problemas financeiros é uma das principais causas de divórcio no Brasil. Então, se a gente pensa que o dinheiro afeta diretamente a sua vida emocional, além da sua vida física, da sua vida material, mas o seu emocional também, a gente começa a dar uma importância maior para essa questão, que muitas vezes é desleixada na nossa vida, é deixada em segundo plano. O importante é ganhar, e aí eu trabalho para isso. E ainda falando de dívida, como eu comentei ali do Serasa, a dívida ela vai corroindo a sua autoconfiança. Uma pessoa endividada, ela dorme mal. Uma pessoa endividada, ela vive sobre um estresse extremo o tempo todo. Uma pessoa endividada, ela fica mais para baixo. Tem uma tendência maior a desenvolver depressão, por exemplo. E outras doenças emocionais, ansiedade. Então uma pessoa endividada, ela perde a capacidade de se relacionar de maneira tranquila com as pessoas, porque ela está sempre sob tensão. Ela ativou esse modo de sobrevivência e ela está no modo de defesa o tempo todo. Isso porque a dívida não é só matemática. A dívida ela também trabalha no seu pensamento, né? Com aquela mensagem repetida que a pessoa vai colocando para ela mesma de você não é capaz, você errou, você falhou, você fracassou, a culpa é sua. E a gente precisa tentar sair desse ciclo para poder se estruturar e organizar um plano para sair dessa situação. É por isso que muitos endividados, eles entram numa dívida e nunca mais conseguem sair. Muitas vezes não é por falta de renda, é por falta de força. Porque a dívida, corroendo a sua autoconfiança, ela vai tirando a sua força, ela vai minando a sua saúde. E aí quando você vê, não tem mais para onde correr. O grande problema não é você ficar devendo. O grande problema não é você ficar devendo. É você achar que não tem mais saída para tua vida. E aí, mais do que culpa, você vai sentindo vergonha da situação que você tá. E eu digo mais do que culpa porque vergonha é diferente de culpa. Enquanto a culpa é o pensamento de que eu fiz alguma coisa errada, a vergonha vem um pouco mais... bate um pouco mais no fundo, que é aquele pensamento de eu sou alguma coisa errada. E aí, por causa dessa autoestima, que já está muito baixa nesses casos das pessoas endividadas, que não controlam o dinheiro, que não veem margem, que não vê o salário, que acham que não são capazes, que traz esse sentimento de culpa, as pessoas costumam esconder o salário. Elas não conversam sobre as suas dívidas. Elas têm dificuldades para pedir ajuda. Isso eu vejo muito em atendimentos. Como vocês sabem, eu sou planejador financeiro, eu cuido da vida financeira de algumas pessoas, e aí eu tenho alguns clientes endividados. E o lidar com o cliente endividado é sempre um pouco mais complicado. Precisa de um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, porque quando você tá no meio do problema, muitas vezes é muito difícil você expressar, você falar que precisa dessa ajuda. É muito normal o endividado falar que está devendo, por exemplo, o cartão de crédito e não falar que o limite da conta está no cheque especial. E esconder que tem um empréstimo. E esconder que antes de cair o salário já tem um consignado que é tirado direto da fonte. Então, quando a gente fala de vergonha financeira, isso é um assunto muito sério porque isso precisa ser tratado. Porque se não for tratado, a pessoa não pede ajuda. E muitas vezes ela não consegue sair disso sozinha. E as pesquisas de psicologia social afirmam que a vergonha leva ao isolamento. E o isolamento piora todas as suas decisões, inclusive as financeiras. E esse ciclo ele é silencioso e destrutivo.
E outro ponto, assim, que eu já comentei, né? Que mexe também com a autoestima é a questão da comparação. Rede social, ela bate muito nisso, sabe? Quando a gente olha a vida do outro que ele tem mais do que a gente. Quando ele faz uma viagem que a gente não consegue fazer, que ele comprou o carro que a gente não consegue, que deu o celular que a gente não conseguiu dar. Então quando a gente vê o avanço dos outros e começa a se comparar, isso também mexe com você. Querendo ou não mexe. Então, com essa vida na rede social, as pessoas começam a se comparar, e repara que elas sempre se comparam com quem tem mais do que elas. E aí quem tem mais do que elas faz com que elas se sintam menores. E às vezes a pessoa não tá nem falando nada. Ela não tá nem ostentando. Muitas vezes estão. Mas às vezes não, sabe? Às vezes você só vê que a pessoa tem e a pessoa não postou nem nessa intenção de ostentar. Olha como é que eu sou rico, olha como é que eu tenho. Só que só em você consumir isso te consome. Porque você acaba confundindo o valor material com o valor pessoal. E aí se reduz, e aí se coloca para baixo. E aí a sua autoestima vai lá embaixo. E a baixa autoestima faz com que a pessoa comece a aceitar menos do que ela realmente merece. Ela aceita salários menores. Ela não passa a não negociar. Ela aceita menos da vida do que ela merece. E essa percepção de merecimento influencia na sua renda futura. Porque quem se sente pequeno, joga pequeno também. Em outro ponto que o dinheiro acaba mexendo com a autoestima da pessoa, ela atrapalha nas conexões interpessoais. Ela afeta as suas relações pessoais. Você começa a não se achar bem-vindo nos lugares que você era. Você começa a recusar ir na casa de amigos, estar junto com as pessoas. Você, como eu já falei, você fica mais reativo. Você briga em casa. Você se estressa no trabalho e desconta na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nos seus amigos. E com isso você vai se isolando. Você começa a evitar encontros, evita convites, evita planos, não faz mais planos. E quando você vê, você está isolado. Então, não saber lidar com dinheiro, ele interfere diretamente na sua vida. E aí, como é que você pode sair disso? Como é que você pode parar de se sentir assim, quebrar esse ciclo? Não é simples, só que é super possível. O primeiro passo é se organiza. Monta o seu orçamento, se organiza financeiramente, que você vai começar a pensar com clareza, enxergar com clareza e ver que, por pior que pareça ser o caso, ele tem uma saída. E é possível traçar um plano para sair. E aí só em ter essa luz no fim do túnel, isso já vai elevar um pouco a sua autoestima. Já vai te jogar um pouco mais para fora. E aí quando você vê, você tá melhorando, você tá evoluindo, você tá avançando. E é um passo de cada vez. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é se organizar. Organiza as suas finanças. E aí um que vem junto com isso é monta o seu planejamento financeiro. Para curto e médio prazo. Não pensa daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos em questão de planejamento agora. Começa por esse ponto, pensando daqui a 10 anos, caraca, como é que eu vou estar daqui a 10 anos, que com certeza eu não vou estar mais nessa situação. Aí talvez você consiga se imaginar, eu vou estar ganhando o dobro do que eu recebo, o triplo do que eu recebo. Eu vou estar indo fazer a viagem dos meus sonhos. Eu vou estar comprando a minha casa. Eu vou estar aposentado, recebendo a renda que eu quero. Mas no momento que você olha para lá, puxa aqui mais para perto de você. Olha para o seu presente. Se planeja para 1, 2, 3 anos. O que eu vou fazer nesse ano que vai me ajudar a sair da onde eu estou? A mudar de patamar. E aí traça esse planejamento. E aí como é que você traça esse planejamento? Colocando metas. Imagina que você tá endividado. E aí você, sei lá, quer fazer uma viagem pra Disney, só que você tá super endividado. Vamos colocar assim, nesse ponto. E aí você vai olhar para daqui a 5, daqui a 10 anos, com você fazendo essa viagem para Disney, e vai puxar para agora, tá? Para eu fazer essa viagem nesse tempo, o que eu preciso fazer esse ano? Esse ano eu preciso organizar as minhas dívidas para
tendo organizado as minhas dívidas, eu ia dando um passo de cada vez, quitando cada uma para depois começar a investir. Então você vai olhar para o seu mês, organizou seu orçamento. Dentro do seu orçamento colocou as suas dívidas. Pronto, elas estão se pagando. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos eu quitei minhas dívidas. Agora tá na hora de eu começar a investir o meu dinheiro para isso. Eu preciso juntar 20 mil reais para minha viagem. Você começa devagarzinho. Então você vai colocando metas menores. Eu preciso de 20 mil, eu primeiro vou ter 2 mil. Aí eu vou comemorar os 5 mil que eu tenho. Aí eu vou comemorar os 10 mil que eu conquistei. E quando você vê, essas pequenas vitórias vão te impulsionando para frente. E ao invés de você olhar para um problema e achar que ele é grande demais, você vai dividindo ele em problemas menores e vai resolvendo um de cada vez. E quando você vê, você saiu. E quando você vê, você está realizando coisas que você nunca tinha imaginado que você fosse capaz de realizar. Para isso, você precisa dar o primeiro passo, que é começar a se organizar, começar a se planejar, começar a se programar. E se você precisar de ajuda nisso, conta comigo. Porque afinal de contas, meu nome é Maurício Leite e eu sou o seu planejador financeiro.